Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Então, hoje nós chegamos aí à nossa aula 15 e neste tópico do curso intitulado Obsessão Espiritual, nós estamos trabalhando neste módulo 4 a questão da obsessão e a mediunidade e os médiuns, prática mediúnica. Hoje nós vamos discorrer sobre os apontamentos específicos encontrados na codificação kardeciana, alguns apontamentos específicos sobre a questão da obsessão e da mediunidade. Nas aulas 13 e 14, nós trouxemos alguns pontos aí chave para que nós pudéssemos pensar a partir de, sobre a questão da nossa educação mediúnica e dos processos obsessivos que vão se instalando aos poucos quando nós permitimos, quer seja pela falta de estudo da doutrina espírita, quer seja pela falta de cuidado com os nossos sentimentos e emoções, o nosso desejo em levar a mediunidade para patamares que não são os dela, pois nós sabemos que o fenômeno mediúnico, ele está para o bem do próximo, seja ele um irmão encarnado ou desencarnado. Então, tudo aquilo que fuja da disciplina, da espontaneidade, do estudo, da simplicidade, da humildade, do medianeiro, da comunhão com o grupo, tudo que fuja a estes tópicos, meus irmãos, fatalmente levarão o médium a enfrentar as questões da obsessão. E nós vamos iniciar esse estudo de hoje, o estudo 15, trazendo ali 9 apontamentos que Allan Kardec nos deixou no Livro dos Médiuns. Esse código abençoado para nosso estudo, reflexão, mudança de pensamento, transformação do nosso ser. E nós vamos discorrer primeiramente estes 9 pontos importantíssimos e fundamentais. Vamos lá? Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, que são ruídos, pancadas e batidas, etc., entre outras práticas mediúnicas, opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, um dos pontos, meus irmãos, chave, é quando o médium só recebe um espírito e ele se opõe a tudo que outro espírito queira também partilhar. Não existe este exclusivismo, mesmo que o médium tenha um mentor, que tenha ali junto àquele mentor uma tarefa mais específica, meus irmãos, o médium tem que servir, tem que estar pronto a mediar o plano espiritual e o plano material. São casos, por exemplo, onde o médium, na reunião de desobsessão, que é realizada para ajudar os irmãos sofredores, ele para de receber os irmãos sofredores, cujo objetivo da reunião é esse, somente para receber os chamados mentores. Ele só recebe aquele mentor e deixa de atender aos espíritos necessitados. Os mentores não precisam de trabalho de desobsessão. Os mentores vêm muitas vezes, trazem um comunicado para auxiliar em tratamentos, para renovar as esperanças, a fé daquele grupo no trabalho, mas o mentor não tem necessidade de ter um médium exclusivo para a sua comunicação, meus irmãos. É um ponto onde o médium deve vigiar, manter a sua disciplina e começar a raciocinar se aquele processo, onde aquele processo vai o levar. Então Kardec já aponta. Quando o médium fica única e exclusivamente à disposição de um espírito, já é um caso de obsessão. Segundo ponto, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Já é um médium que está caminhando ou já está no estado de fascinação.
quando ele passa a dizer coisas em nome dos espíritos e ter atitudes que cada vez mais vão colocando no ridículo das comunicações. Esse é um ponto fundamental porque facilmente identificável pelo grupo vigilante que está ali. Então, são comunicações apócrifas, são comunicações que não condizem com o que a doutrina espírita. Nós sabemos, por exemplo, que tudo, meus irmãos, toda a comunicação é fruto de pensamento. Pensamento do plano espiritual, passando para o médium, que por sua vez vai traduzir aquele pensamento para quem está na matéria. Então, o espírito ele não entra dentro do corpo do médium. O espírito não precisa enfiar a mão dentro da mão do médium para escrever, não é assim? E muitos outros casos. Então, tem conselhos de espírito que colocam completamente aquele médium no ridículo, né? Coisas disparatadas que devem ser levadas à luz da doutrina espírita, ao estudo constante, à vigília do médium. O médium tem que impor, meus irmãos, um filtro nas comunicações. O espírito pode dizer o que ele quiser, mas o médium só vai passar aquilo que é seguro, aquilo que ele estudou, que ele sabe que está ali para ajudar e para auxiliar. Terceiro ponto, crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos, que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Então, a primeira coisa é nós associarmos o conteúdo da mensagem mediúnica. Quando eu digo mensagem mediúnica, pode ser uma mensagem escrita, falada, pode ser uma vidência. Então, aquele conteúdo condiz com aquele espírito, com o grau evolutivo daquele espírito. Será, meus irmãos? As vidências que nós temos, será que aquele espírito, naquele grau evolutivo, que ele já tem um trabalho ligado com o mundo, ele pode estar à nossa mercê, do nosso lado, 24 horas por dia? Qualquer hora do dia, um médium diz, o fulano de tal está aqui dizendo isso, passa 5 minutos, o fulano de tal está aqui dizendo isso. Será que aquele espírito, meus irmãos, tem essa disponibilidade de estar ali a serviço do médium? Aí a coisa inverteu completamente, né? Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que por ele se comunicam. Um espírito superior, meus irmãos, jamais vai trazer elogios enganosos e falsos, nem aos médiuns, nem a ninguém. Eles vão nos trazer incentivo, força, coragem, mensagens incentivadoras para o trabalho, para que nós possamos sair da nossa condição de inferioridade que ainda estamos, por isso estamos reencarnados no planeta Terra. Espírito que traz elogio, falso elogio, né? São espíritos chamados pseudo-sábios, são espíritos que querem criar confusões, anular o trabalho daquele médium, colocá-lo no ridículo e desviá-lo do trabalho que possivelmente poderia trazer muitos frutos, muitas bonanças aos irmãos sofredores. Então o médium é aniquilado quando ele cai numa dessas ciladas que nós estamos trazendo aqui, que são apontamentos do próprio codificador contidos lá no Livro dos Médiuns. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhes conselhos úteis. Então, os espíritos começam a dizer ao médium, olha, não precisa estudar, nós vamos te ensinar. Olha, se afasta daquela pessoa que está querendo te dar aquele bom conselho. Saia desse grupo que está vigilante, vá para outro, que eles vão confiar em tudo que você disser. Então, o médium, ele dá ouvidos a esse tipo de espírito e passa a raciocinar dessa forma como lhe convém. Por quê? Porque o principal do trabalho mediúnico para que o médium não possa cair num processo obsessivo, primeiro, né, a questão da disciplina, do estudo, do autoconhecimento, do autotrabalho.
Segundo, meus irmãos, o grupo espírita. Quem está ali do lado sustentando aquele trabalho, por isso que o trabalho não é do médium, é do grupo. O grupo tem que estudar em conjunto, estar vigilante, para poder orientar, saber direcionar quando o médium, porque o médium é humano e ele pode errar, e erra sim, muitas vezes envolvidos em ignorância, muitas vezes o médium erra porque também tem a sua cota de vaidade, mas a vigilância do grupo vai auxiliá-lo. É uma troca, por isso que tem que haver aquela confiança profunda, aquele diálogo de amor e não de competição, onde o presidente da casa espírita, os irmãos que já frequentam há mais tempo, possam chegar e conversar com aquele médium e o médium possa abrir o seu coração. Será que estou certo? Será que fiz corretamente? Me ajudem. Não é assim que tem que ser? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É assim que as relações têm que ser dentro da casa espírita e principalmente dentro dos grupos que se devotam às práticas mediúnicas, para que os médiuns possam ter essa liberdade de perguntar, de exprimir, de dizer que não sabem determinadas coisas e, em conjunto, calcados no Evangelho de Jesus e nas obras básicas, o grupo vai aprender com aquela nova situação, sem polêmica, sem briga, sem nada que oprima alguém. Então, tudo tem que ser feito com muita naturalidade e, principalmente, muito amor e muita amizade. Isso afugenta completamente aqueles espíritos obsessores que querem destruir o médium e o grupo. O amor, a amizade, a confiança, a boa disciplina, o estudo. Esses são os lenitivos que vão fortificar o trabalho mediúnico do médium e do grupo na casa espírita. Sexto, reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Foi o que nós dissemos, né? O médium, um dos sintomas de obsessão, ele não aceita ninguém lhe ponderar nada. Tudo ele está acima, tudo ele está certo, tudo ele sabe. A palavra final é dele. Não interessa o que os espíritos estão dizendo, mas se estão dizendo através dele, é porque é a verdade absoluta. Então, isso é a personificação do orgulho, meus irmãos. E ali, as portas não estão nem abertas, né? Elas estão escancaradas para que aqueles espíritos, falsos profetas da erraticidade, aqueles espíritos perseguidores do bem, da casa espírita, achem ali a fresta para entrar e começar a minar a capacidade de trabalho daquele irmão ou daquela irmã. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever ou de se manifestar por outro tipo de mediunidade. Então, se o médium possui evidência, o médium quer ter evidência o dia inteiro. Ele está almoçando na casa dele, de repente ele para, minha esposa, eu estou tendo evidência que está acontecendo isso. Minha mãe, eu estou tendo evidência que está acontecendo aquilo, né? A pessoa tem a psicofonia, né, que a gente chama aí de incorporação. Então, ela está no trabalho, ela incorpora, ela está na praça pública, ela incorpora. A psicografia, a pessoa em qualquer ambiente, não, o espírito quer escrever, quer falar. Meus irmãos, disciplina. Não existe essa coisa, o espírito quer falar, o espírito quer escrever. Quem tem que saber isso, quem tem que ter essa disciplina, esse policiamento com o corpo, é o médium. Se o trabalho do médium é realizado na casa espírita, das 19 às 20 horas, lá é o horário e o lugar. Os espíritos que querem o bem do médium e que compreendem o processo vão procurar o lá. Aqueles que forem procurar em outro momento querendo fenômeno, vão ouvir do médium. Não, aqui não é o lugar. Existe a hora certa, o lugar certo, para que tudo possa acontecer. Né? Nós sabemos que nessa mediunidade que se abre a todo e qualquer momento,
nós perdemos a guarda dos trabalhadores da casa espírita, daqueles mensageiros que estão cuidando de nós. Nós ficamos suscetíveis, meus irmãos, porque num trabalho mediúnico, numa ação mediúnica, acontece o quê? O irradiar do perispírito do médium. Não é assim que a coisa acontece, o fenômeno? E nesse momento o médium fica aberto a receber sugestões, fluidos, os mais perniciosos, dependendo do lugar em que ele se encontra. E o espírito que procura a prática mediúnica, ele tem que ter um fim sério. Não é assim que nós vamos entender? Oitavo, constrangimento físico qualquer, que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Isso são casos já muito graves que chegam à casa espírita, onde há mediunidade, mas também há um processo de fascinação muito forte, um processo de subjugação muito forte. Então, o espírito já está atuando ali, como aquela história lá, né, da passagem bíblica que o espírito diz: somos uma legião, que estamos aqui. Já tem o domínio completo mental e físico do médium. Esse médium, meus irmãos, chega na casa espírita para receber um tratamento. Ele não chega na casa espírita nessas condições para o trabalho mediúnico, porque ele está doente. Ele não está apto para trabalhar. O trabalho mediúnico é para que se produza o bem, para que se instaure o bem na vida das pessoas. E para isso nós temos condições mínimas de saúde física, mental e espiritual para que possamos atuar. Certo? Nono, ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou o objeto visado. Hoje nós sabemos que não temos muito esses fenômenos ligados à ectoplasmia. São poucos médiums que trazem ainda esta característica, mas naquele momento do Kardec isso acontecia muito. Então, quando isso acontecia a todo e qualquer momento, a revelia do médium, do pensamento do médium, sabia-se que aquele médium estava num processo obsessivo. É a mesma coisa que acontece, né, com esse último caso, oitavo, que eu acabei de falar, com relação à mediunidade intelectual, onde o médium quer escrever toda hora, quer falar toda hora, tem evidência toda hora, né, assim, sem o mínimo controle, sem o mínimo equilíbrio. E nós vamos terminar com um trecho também do Kardec, mas que está contido lá no livro A Gênese. Nós vamos fazer uma pequena leitura para encerrar esses pontos de reflexão. Assim como as moléstias resultam das imperfeições físicas que tomam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão ocorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades é preciso fortificá-lo. Para garantir a alma contra a obsessão, tem-se que fortalecê-la. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria. Olha só, é o obsediado que tem que trabalhar pela sua melhoria. O que na maioria das vezes é suficiente para livrá-lo do obsessor, sem o socorro das pessoas estranhas. Este socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, entendida aqui como uma manifestação gravíssima da subjugação. Porque, neste caso, o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, quando ele passa para um processo profundo de obsessão, é necessária a intervenção do grupo, né, da casa espírita. E nós vamos ficando por aqui, agradecidos, porque estamos chegando ao fim deste módulo, deste curso sobre obsessão. E o nosso próximo encontro, nós teremos a aula 16, para finalizar este módulo sobre obsessão espiritual, que especificamente nessas 4 aulas deste último módulo, estamos tratando sobre a obsessão e a mediunidade. Nosso muito obrigado e até lá!